Boa noite, pessoal. Aqui quem vos fala é o vosso professor, que ainda está vivo. Que bom que vocês todos estavam preocupados comigo, né? Brincadeiras à parte, pessoal. Estamos aqui por uma nova aula, tá? Essa seria a nossa oitava aula no total, tá? E o que acontece? Na sétima aula, eu fiz uma introdução a chapas metálicas. Então, para esta aula, eu vou fazer uma continuação de chapas metálicas. Na aula passada, a gente foi até a página 14 da segunda apostila, tá? Então, agora aqui a gente iria continuar a apostila. Eu sei, pessoal, que pode ser que algumas pessoas ainda não tenham a segunda apostila, mas pode ir fazendo os exercícios conforme eu vou fazendo aqui, seguindo o vídeo, tá? E daí depois, quando vocês pegarem a apostila, vocês vão ver ali alguns detalhezinhos, talvez, do desenho. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui uma nova peça, né? Ok, básico isso. A gente já está careca de saber, né? Que a gente sempre começa por uma nova peça. E a gente vai pegar aqui um plano, vou pegar o plano direito, tá? E nesse plano direito eu vou fazer o seguinte esboço. Isso aqui, tá? Aqui a gente tem uma altura de 40 milímetros. E daqui até aqui nós temos uma distância de 222,2. Olha, então vamos botar ele mais para cá. Beleza. E aqui nós temos um ângulo de 60 graus. Professor, ainda ficou azul. Por quê? Porque esse ponto aqui ele não está ligado com esse aqui. Os dois têm que estar na horizontal. Beleza. Concluído isso, a gente vai aplicar uma chapa metálica para esse cara aqui. Chapa metálica, chapa base aba, né? E a gente consegue criar um recurso aqui com 150 milímetros. Vamos colocar. Beleza? Vamos colocar até plano médio, né? Porque fica até um pouco melhor. Vamos confirmar. Beleza, isso aí. Nossa chapa, né? Agora o que a gente vai fazer? Vamos criar um flange. Aqui, flange de aresta. Nessa lateral, para cima. E nessa aqui também. Percebam, pessoal, que eu larguei em qualquer altura. Ó. Por mais que não ficou na mesma, tá? Eu não me preocupei com isso no momento. Aqui, ó, eu vou jogar para fora. Ó. Tá? E, ao invés de eu dizer cego, eu vou dizer até o vértice. Pessoal, o vértice, para quem não lembra, é a união entre três faces. Uma face, duas faces, três faces. Então, é o ponto aqui que une as três faces. Então, quando eu digo que é até o vértice, ele vai vir até nessa altura aqui. Beleza? Vou confirmar. Bom, agora eu vou clicar nessa face e nessa. E eu tenho uma distância de 154 milímetros aqui no meu desenho. Tá? Só que o que acontece? No projeto aqui ele diz que tem 652,8, ou seja, 1,2 milímetros a menos. Então eu vou editar esse cara aqui e vou botar menos 1,2. Pessoal, perceba que dá de fazer fórmulas aqui, ó. Viu? Eu não precisei digitar o valor, eu só coloquei menos 1,2 e ele calculou automático para mim. Tá? Bom, agora falta esse pedacinho aqui, ó. Como que a gente faz isso aqui? A gente vai clicar nessa face, tá? E vamos abrir um esboço. Esse esboço a gente vai fazer aqui, ó, daqui até aqui. Pode ver que eu não cliquei lá. Ó. Vou vir até nesse ponto e vou vir até lá de novo. Ó. Vou dizer que essa linha e essa são paralelas, tá? Essas duas aqui, ó, essa daqui e essa aqui são paralelas. Tá ali o meu esboço. E eu vou vir aqui em chapas metálicas e novamente eu vou em flange base aba.
tá? E vou dar um confirmar. Quando eu crio um flange base aba em cima de uma chapa que já existe, ele une as duas e transforma tudo numa coisa só, tá? E fazendo isso, no momento de planificar, eu vou ter tudo uma coisa só, aqui um desenho só. Perfeito. Aqui nesse outro lado eu tenho que fazer exatamente igual. Então eu vou abrir um esboço. E para não precisar desenhar, pessoal, olha só aqui, ó. Eu vou abrir aqui, tá, a aba anterior que está lá. Eu vou dar um clique sobre o esboço e vou dar um converter entidades. Converter entidades a gente usa desde o início das nossas aulas, tá? Beleza, ele copiou aquele esboço lá para cá. Então, se eu modificar aquele lá, esse modifica junto. Beleza? E vou vir aqui de novo em chapa metálica, flange, base, aba. Ok. Beleza, aí pessoal, é uma caixinha, é simples, só que um dos lados é inclinado. Tá? Ah, professor, mas ficou uma fresta aqui gigante. Não tem problema, pessoal. Essa fresta aqui ela vai ser preenchida com solda. Tá? Basta você saber se você quer deixar uma fresta maior ou menor. Tá bom. Agora, se a gente vir aqui em planificar, ó, tá aí, é assim que ele vai ficar. Vamos voltar. Aqui no fundo, vamos abrir um esboço normal, tá? E vamos criar esse carinha aqui. Qual é o raio dele? 3,5. Tá ali. A largura dele, 10 milímetros. E o que mais a gente tem? A gente tem que daqui desse ponto até aqui nessa extremidade é 15 milímetros. Né? E a gente tem que 120 de distância até o próximo. Então, vou colocar aqui, ó, daqui desse ponto até na linha, para o outro lado, 120. Totalmente definido. Professor, mas essa linha de centro não é só quando é círculo? Né? Quando é uma peça que a gente vai fazer por revolução? Não, não necessariamente. Sempre quando você tem uma linha de centro, você pode botar desse jeito, tá? Beleza. E agora? Agora aqui eu vou criar mais um. Tá? Vou dizer que este e este são iguais. E este também são iguais. Beleza. E agora eu vou dizer que eles estão a 150 de distância desse ponto até nesse ponto. Aí, pronto. Falta o outro lado. Então, vamos espelhar esses carinhas aqui em relação a essa linha de centro. Pronto. Vou unir esse ponto aqui com algum lugar aqui, só para ficar 100% definido. Recursos, corte extrudado. Vamos escolher aqui passante. Ok. Olha aí. Nossa peça está pronta. Não é? Peça pronta, entre aspas, né? Porque tem um detalhezinho aqui que a gente não viu. Olha só, pessoal, quando a gente está aqui em chapas metálicas, a gente vem aqui em cantos, né? A gente tem aqui algumas informações aqui. Só que se a gente planificar, tá? E vir em cantos novamente, ele muda. Agora ele tem aparar cantos. Que se eu vir com o cursor aqui nessa aresta, ele vai clicando, ele vai criando círculos. Que ele vai cortar, tá? 5 milímetros, talvez não precise, tá? Não, mas é 5 milímetros mesmo, 5 milímetros de diâmetro. Ou é 2,5? Deixa eu ver aqui. Não, é 2,5 que está lá no desenho, ó, tá? 2,5, vamos confirmar. Olha aí, ó. Ele tirou um pouquinho de material ali, para na hora da dobra isso ser um alívio, tá? Facilitar aqui esse canto. Só que percebam o que acontece no momento que a gente tira a planificação. Aquilo some. Então, para que ele serve? Para no momento que você colocar a vista planificada no seu desenho, ele ter esse cortezinho. E com esse pequeno corte, ele vai dar alívios nas dobras.
tá? E daí, quando estiver planificada, isso aqui é só para representar as dimensões externas. Então, aquele alívio não precisa aparecer. Perfeito, pessoal? Então, temos aqui a nossa peça da página 15 da nossa apostila. Beleza? Então, vamos em frente, né, pessoal? Então, pessoal, vou salvar aqui essa peça, tá? Arquivo, salvar como. Aqui eu tinha aula 7, não, agora vamos para a aula 8. Tá aqui, eu tenho essa peça salva, vou fechar. E vamos começar nosso próximo exercício. O próximo exercício, que é o da página 16 da nossa segunda apostila, tá? Ele é meio que uma pegadinha. O pessoal aí passa uma certa dificuldade aí com esse desenho, mas eu vou mostrar para vocês que ele é bem simples, tá? O que acontece? A gente tem que começar desenhando esse perfil aqui, onde a gente sabe o comprimento total, 379,7. A gente sabe que aqui temos um ângulo de 17,5 e aqui é 90 graus, beleza, perpendicular. Deixa eu ver o que mais temos. Temos que aqui a dimensão é de 30 milímetros. E, teoricamente, seria isso. Porém, contudo, todavia, entretanto, falta uma dimensão, que seria essa daqui, de 40 milímetros. Vamos botar 45 aqui só para deixar um pouco mais bonito o nosso desenho. Com isso, a gente pega aqui em chapa metálica de novo. Percebam, pessoal, a gente sempre faz um perfil e vai em chapa metálica, tá? Vamos escolher a espessura aqui da nossa chapa, que é de 1,9 milímetros. E onde é que a gente vai dizer agora o comprimento? Percebam que ele se ocultou aqui, a dimensão 1. A gente tem que botar 95 ou 55? 55 milímetros, só a parte de dentro. Tá? Depois a gente vai acrescentar mais. Beleza, poderia fazer para os dois lados, só para um, tanto faz. Agora eu vou, em cima dessa face, eu vou criar uma aba. Como? Eu vou criar desse ponto. Eu poderia clicar direto aqui. Só que eu vou clicar lá, ó. E depois eu vou arrastar essa linha para cá. Porque dele já ficou ligado aqui, ó. Tá? Eu vou criar um novo retângulo deste ponto até neste segundo. Não no primeiro, no segundo aqui, ó. Tá? Mas agora eu fiquei com linhas sobressalentes aqui em cima, aqui, ó. Não tem problema, isso aqui eu vou cortar fora, ó. E aqui, se vocês olharem no nosso desenho, a gente tem 1 milímetro. 1 milímetro. E como a gente tem 95 total, 95 menos os 55 que a gente criou de chapa aqui no meio, são 40 milímetros. 40 milímetros dividido por 2, então a gente tem 20 milímetros aqui nessa extremidade. Perfeito? E vamos lá, chapas metálicas. Pronto. Essa parte está concluída. Vamos fazer o mesmo lá no outro lado. Editar, criar um novo esboço. Daí, pessoal, para não precisar desenhar tudo isso de novo, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na aba, tá? Selecionar e vou dar um converter entidades. Ó, tá aqui. Só que aqui não me serve para nada, teria que ser do outro lado, né? Então, eu vou pegar uma linha de centro daqui, porque se eu pegar daqui, o ponto médio vai estar deslocado, né? Vou pegar aqui e vou espelhar isso aqui tudo. Espelhar para o outro lado. Perfeito. Só que eu não posso deixar isso aqui aqui. Então, isso aqui tudo eu vou selecionar e eu não posso excluir também, né? Aí, pronto. Converti tudo para a linha de centro. Tá? Pessoal, eu selecionei, o meu apareceu já aqui, eu dei uma linha de centro. Mas se vocês não aparecerem ali, vocês podem selecionar tudo e virem aqui, ó, para a construção. Tá? Converter. Beleza. Dessa forma, só venho em chapas metálicas novamente, flange de aresta, 1.9, concluir.
Tá aqui a nossa peça. Vou dar uma planificada para ver como é que fica. Tá lá. Exatamente conforme o nosso desenho. Vamos voltar. E agora aqui nessa superfície, nós vamos criar o círculo. Precisa ser nessa? Não, pode ser na de trás também, tanto faz, tá, pessoal? Quanto é o diâmetro desse círculo? Vamos ver no nosso desenho, 27 milímetros. Recursos, corte extrudado, padrão. Passante, ok. E temos a nossa segunda peça. Concluída, linda. Olha aí, ó. Dá para tirar uma foto e botar no porta-retrato, né? Deixar ali na cabeceira da cama. Sonhar toda noite. Não, brincadeiras à parte, pessoal. Seria essa daqui a nossa peça, tá? Um pouquinho diferentinha aí do resto daquilo que a gente tem feito até o momento. Beleza? Vamos salvar essa pecinha aí também, né? Peça 2 aí. Beleza, fechou. Como a nossa peça 2 está salva, eu vou fechar aqui. E vamos começar a nossa próxima peça. Está aqui, página, então, 17, pessoal. Página 17. Vamos ver aqui como é que a gente pode começar essa nova peça. Essa nova peça aqui da página 17, a gente pode começar por um plano frontal. Eu vou pegar aqui um retângulo, tá? E vou dizer que a parte de baixo é a linha de centro. E vou dizer que essa linha de cima aqui ela está centralizada, tá? Vamos colocar a largura total, que no nosso caso aqui é 270, né? E a nossa altura da parte frontal, que é 245. Perfeito. Vamos criar uma chapa metálica novamente. A espessura dessas chapas aqui é 1,65 e ele está estrudado não, né? Criado chapas metálicas. Vamos ver aqui. 120 milímetros. Aí, 120 milímetros. Vou voltar aqui na edição. E aqui, na hora que você volta na edição, percebam que você já não pode mais editar muita coisa, tá? Você pode editar o quanto foi estrudado, que no caso foi 120, a chapa e o raio. Eu vim só para dar uma olhada no raio. Só que olha só, ele está desabilitado. Então aqui, ó, substituir parâmetros padrão. Agora sim eu conseguiria mudar, tá? Mas assim, eu quero olhar ela de frente, eu quero saber se ela foi para fora ou para dentro. Ou ela foi para fora, na verdade eu queria para dentro. Então é inversão da direção. Ou direção inversa aqui, né? Confirmei, perfeito. O que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu posso criar abas aqui, tá? Ou eu posso vir aqui direto nessa superfície aqui, abrir um esboço, criar aqui, ó, igual a gente viu lá antes. Opa, peguei no lugar errado. Vou fazer de novo. Pra cá, pra cá, pra cá. Aqui, ó, onde eu desenhei, ó. Aqui na ponta, nessa superfície, eu desenhei isso aqui. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Daqui até aqui, eu tenho que beleza, né? Nosso desenho não diz aqui. Deixa eu dar uma olhada. Olha, eu acho que dá uns 24 milímetros aqui pelo que eu estou fazendo de contas, tá? Vamos ver depois no final se o negócio dá certo. Daí aqui a gente tem uma altura de 16 milímetros. E aqui nós temos mais 16 milímetros. Ou seja, essa tem 16, essa tem 16 e a outra tem 24. Beleza. A gente vem em chapa metálica. E a gente tem aqui o flange contínuo. Que eu não sei se vocês vão lembrar, que a gente já usou, né? Ele. E
pelas contas que eu fiz, ele fica dessa maneira, por dentro. Tá? Vou confirmar. E a distância entre essa superfície e esta superfície dá 190 milímetros. Perfeito, igual ao desenho. Tá? E a gente tem a nossa moldura frontal. Daí aqui na parte de trás, tá? A gente cria mais um flange de aresta para baixo. Com quanto? Com 245 que temos no nosso desenho, mais 23. Então vamos botar aqui, ó, 245 mais 23. E tá aí. Tá aí o nosso desenho dessa nossa peça também. Ah, professor, o que é isso aí? Ah, não sei, isso pode ser uma caixa, um painel, alguma coisa assim, que ele vai encaixado em cima de alguma máquina, que vai uma portinha, por exemplo, ela vai embutida, né? Aí vamos testar aí a nossa planificação para ver se funciona. Opa, tá aí nossa planificação dessa chapa. Pessoal, daí o que a gente tem que se atentar aqui nessas planificações? Esse quadrado todo aqui, ó, que aqui dá mais ou menos 260 milímetros por 240, tá? Toda essa área aqui, ó, vai fora, tá? No momento que você corta um pedaço de chapa para fazer isso aqui, ó, tá? Então, 1, 2, vale a pena? Às vezes vale, às vezes não. Para esse caso aqui, provavelmente foi fabricado, se já está desenhado, né? Então, qual seria uma outra opção? Vamos dizer que não tivesse essa parte de trás. Se a gente planificar, percebam que as perdas são muito menores. É só essa parte e essa, né? Então, soldaria uma chapa aqui atrás, na medida que quer, e pronto. A economia de chapa seria 100%, né? Tá bom, perfeito. Só que a gente não vai ocultar esse aqui, porque a gente vai fazer conforme o desenho. Então, a gente vai deixar ela ali. Beleza? Vamos salvar esse exercício, que também é mais um aí para a nossa coleção. Página 17. Salvar. Exercício 3. Salvo. Então, na página 18, a gente já começa com um assunto um pouquinho diferente, onde a gente vai criar alguns tipos de sistemas de ventilação para passagem de ar, tá? Esse tipo de comando aí é chamado de respiradouro, tá? Que também é um comando de chapas metálicas. É bem comum aqui a gente ver, ó, inúmeros tipos de respirador, tá? Que são utilizados aí nos equipamentos. Tá? Então, dependendo do tipo que a gente for colocar, tá? A gente pode criar, desenvolver um modelo novo de respirador. A gente vai mostrar alguns aqui, tá? Uns bem simples, mas que dependendo da aplicação de vocês, vocês podem desenvolver algo bem diferente. Então, tá? A gente vai começar trabalhando com chapas metálicas normal, porque possivelmente vocês vão ter que aplicar o respirador em alguma peça, alguma estrutura, alguma carcaça, em algum componente que vocês têm, tá? Então eu vou pegar aqui na vista frontal e vou começar a desenhar aqui uma estrutura. Vou transformar isso aqui em linha de centro e eu vou dizer que essas três linhas aqui são iguais e elas têm, por exemplo, 300 milímetros, tá? Chapas metálicas. Aqui eu vou dizer que tem 150. 150 tá bom. Tá? Vamos dizer que a espessura é de 2 milímetros, tá ótimo. Beleza. E aqui a gente vai criar uma aresta de 20 milímetros. Tá? Assim, uma binha. Perfeito. Vamos só invertê-la por um lado de dentro. Que daí a gente consegue fazer. Ó, o meu aqui ele deu problema. Então vamos de novo. Então vamos clicar aqui nas arestas todas. Tem outras formas para fazer essas mesmas arestas aqui, pessoal. Mas eu acabei fazendo dessa forma aqui. 20 milímetros, confirmei. Tá, ótimo, né? Então a gente tem que
como se fosse uma estrutura, uma carcaça de um computador, ou alguma coisa assim. Vamos pensar que é uma estrutura de um computador. Vou pegar essa superfície aqui, para fazer o meu respirador, tá? Então eu vou abrir um esboço aqui nela, vou dar um normal A, e eu vou puxar uma linha de centro daqui de cima até aqui, e vou dizer que ela tem 100 milímetros, essa linha de centro. Beleza. E aqui no centro dessa linha de centro, na ponta, né, eu vou fazer alguns círculos, tá? Vou fazer 3 círculos, é o suficiente. O maior deles, eu vou dizer que tem 75 milímetros de diâmetro. O intermediário, vamos dizer que tem 55. Pessoal, eu não estou chutando agora, tá? Eu estou usando as informações que nós temos na nossa apostila, página 18. E o diâmetro menor de todos, a gente vai botar 33 milímetros. Só isso? Não. Agora a gente vai pegar algumas linhas aqui. Ó. Vou pegar uma linha entre esses dois pontos. Vou pegar uma linha entre esses outros dois pontos. Vou pegar uma linha entre esses dois pontos. Opa, desculpa, aqui não tem pontos, né? E entre esses dois aqui. Vou dizer que esta linha e esta, elas são perpendiculares. Poxa, faz tempo que a gente não usa esse perpendicular, né? Mas tudo bem, está aqui perpendicular. Vou dizer que essa linha e esse ponto é ponto médio, tá? Que ela não está. E eu vou dizer que essa linha e essa daqui estão 45 graus. Opa, já ficou totalmente definido, tá? Que é o meu objetivo. Perfeito. Concluí isso, vou dar um rebuild. Tá ali o meu respirador. Ah, professor, eu dei rebuild e eu não consigo ver as linhas. Aí você abre aqui esse olhinho, tá? Visualização. E vê se esse esboço aqui está habilitado ou não, ó. Porque daí ele pode ser que esteja desabilitado. Lembrando que eu estou usando Solid 2018. Se o seu for inferior, provavelmente vai ser aqui em exibir, exibir e ocultar, e daí você tem aqui esboços, tá? E dependendo da versão, não vai ter essa abinha aqui, ó. Na hora que você abrir o exibir, ele já vai estar uma lista aqui para baixo, aqui, ó, tá? Beleza? Então, tá, e também tem um detalhe, dependendo da versão do Solid de vocês, não vai existir essa função de respirador, tá? Eu não sei se o 2014, 2015 já tem, tá? Talvez não tenha. Eu acho que isso aqui é 2016 em diante, mas não tenho certeza. Testem aí. Perfeito. Respiradouro, tá aqui, ó. Selecionei ele e aqui ele me pede algumas informações para preencher. Vamos lá. Limite. Limite seria a parte externa dele. Parte externa seria essa linha aqui. Pode ver que eu já fiz ele meio inclinado aqui para poder ver melhor. Porque se eu olhar aqui de frente, tá? No momento que eu clico não dá de ver nada. Tá? Então eu deixei ele mais inclinado assim para facilitar a visualização. Beleza. Aqui ele está pedindo qual é o raio. Eu não vou informar raio nenhum ainda. Pode deixar 0. E aqui ele está pedindo quais são as nervuras. Eu não posso clicar nessas circunferências porque ele vai me dar erro. Ou ele não vai deixar clicar. Tá? Eu tenho que clicar em alguma dessas retas. Por quê? Porque se eu criar uma nervura aqui, vai ficar voando. Então eu tenho que interligar elas primeiro. Entenderam? E agora não importa mais. Posso clicar em qualquer uma. Está aqui. Cliquei em todas. Aqui ele está dizendo 5 milímetros. Tá? No nosso projeto da apostila também está dizendo 5 milímetros. Perfeito. E aqui no raio da apostila a gente tem 1 milímetro. Na hora que você coloca o raio, clica fora, ele vai arredondar os cantos. Se eu colocar um raio maior, tá? Ele vai acrescentar mais ainda. Se eu colocar aqui uma nervura menor, tá? Ele vai ficar com as paredes menores. Então, depende do que você precisa. Aqui é apenas um exemplo, tá? Então, vou deixar conforme o original. Vou confirmar, ele vai pensar um pouquinho, carregar. Vai talvez até criar uma sombra, né? No meu caso, não criou, tá? E ele fez aqui o meu respirador. Beleza? Então, agora vamos para o nosso próximo respirador. Vou utilizar o outro lado aqui, ó, tá? Para ficar tudo no mesmo desenho. Nesse outro lado aqui, deixa eu só salvar esse meu desenho antes, né, pessoal? Porque sabe como é que é, né? Eu não sei vocês, mas eu não estou a fim de perder nada aqui que eu estou fazendo para não precisar refazer de novo, né? E é refazendo que a gente aprende mais e mais.
Bom, aqui nesse outro lado eu vou fazer um respirador que está exemplificado na página 19, tá? Vamos lá, vou pegar uma linha de centro aqui para baixo. Opa, ó, que legal, minha linha ficou torta. Para ver que não é só com vocês, ó. Tá? E vou dizer que está a 100 milímetros também. Pô, o meu ficou 1 milímetro. Só faltou 2 zeros. Diz que o zero não vale nada, né? Nesse caso, vale bastante. Tá ali, ó. E aqui eu vou começar a desenhar. Ó, eu vou pegar um retângulo de ponto central. Esse aqui, ó. Tá, ó. Segundo. Peguei. E eu vou colocar as dimensões externas nele. Então, ele tem 100 por 60. Fiquem tranquilos, pessoal. Não é coronavírus, não. Só tossir normal. Beleza. Agora, se a gente perceber, dessa linha para outra de dentro tem 7 milímetros. Só que tem uma parede de 3 milímetros ali na nervura. E a nossa nervura fica com a linha centralizada. Então tem mais 1,5 ali até chegar na nervura. Então eu tenho 8,5 milímetros aqui para dentro. Tá? Então eu vou pegar e vou criar um offset de entidades de 8,5 milímetros. Vou clicar aqui e eu vou dar um inverter. Então ele vai para dentro 8,5 milímetros. Está aqui, ó, 8,5. Perfeito. E depois eu tenho mais 7. Só que 7 para dentro aqui, só que tem 1,5 aqui. E daí tem mais 1,5 lá. Então eu tenho 10 milímetros no próximo offset. 10 milímetros dessa linha aqui. Inverter para ir para dentro. Ok. Né? Não esquecendo que eu tenho uma linha que atravessa aqui. E uma outra linha que atravessa aqui. Olha aí. Temos aqui o nosso esboço. Só que percebam que nesse caso aqui ele tem uns raios aqui nestes cantos aqui. Tá? Então aqui a gente tem que aplicar um raio de 3 milímetros. E nos de fora, se quiser aplicar, também é interessante. Porém, você aplicando nos de fora, ele perde algumas referências aqui. A gente não precisa aplicar nos de fora, que depois ele já vai fazer sozinho. Tá, vou confirmar. Opa, eu esqueci um raio aqui, ó. Perfeito, confirmei. Tá, vou dar um rebuild. Ó, meu ficou bem clarinho, mas ele dá para ver aqui ainda, tá? E vamos aplicar o recurso de chapa metálica respiradouro, tá? E eu tenho que dizer que é a minha extremidade. A minha extremidade é essa daqui, ó. Percebam que agora eu tive que clicar nas 4 linhas. Por quê? Porque não é uma linha só para eu só clicar e ele já entender qual é a extremidade do respirador. Agora aqui, ó, a minha dimensão é de 3 milímetros e o meu raio é de 3 milímetros também, tá? Então, eu vou clicar, opa, perdi aqui uma referência, peraí pessoal, delete, nervura, esta daqui, pronto, tenho essas duas nervuras, agora eu vou aplicar aqui todas as minhas linhas. Ó, não posso clicar direto aqui no raio, tenho que clicar neste para depois nas outras linhas. Perfeito? Vamos confirmar aqui para ver o que acontece. E tá aí nosso respirador concluído. Ah, esqueci de fazer o raio aqui, ó, né? Então, para fazer o raio, a gente edita aqui o esboço. Vamos lá, fazer o raio, tá? E aí, não vou ter choro. Então, eu vou criar aqui. Ele pode até reclamar um pouco aqui, dar uma mensagem, vai perder uma referência, mas isso não é um problema, né? A gente conclui e ele vai perder as referências do respiradouro.
Aqui foi rebuild. Reconstruir e continuar o erro, beleza. Daí agora eu vou ter que vir aqui para arrumar o meu respiradouro. O que acontece? Aqui, quando eu cliquei, eu não tinha essas linhas aqui, ó, que agora existem, né? Agora ele vai atualizar. Ó, tá aqui. Ele até criou uma sombra aqui, tá, pessoal? Mas é comum isso. Então tá aqui, nós temos nossos dois respiradouros, tá bom? Então vamos para o nosso terceiro. O nosso último respirador, ele está na página 20. Vamos fazer ele aqui na parte de baixo mesmo. Vamos lá. Então vou pegar uma linha de centro aqui. Vou atravessar ela para fazer bem no centro. Bom, ele é um sextavado. Espera aí que a minha linha de centro não ficou tão centralizada, né? Aqui, pronto. Vou pegar aqui um sextavado, tá? Pessoal, eu usei essa ferramenta de polígono. No momento que eu utilizo ela, ela já vem marcada com 6, mas se eu quiser 5, 8, basta eu setar aqui e depois começar a desenhar, tá? Se eu quiser 4, né, vai ficar meio estranho, porque eu já tenho outros tipos lá, mas se eu quiser 3 ou 5, tá? Então, indiferente, é só marcar ali e desenhar. Beleza? Então, desenhei aqui o meu sextavado, onde eu sei que a altura é 100 milímetros e essa linha eu sei que ela está na horizontal. Pronto, totalmente definido, correto? O que eu vou fazer aqui? Ó? Agora aqui eu sei que eu tenho mais uma outra linha aqui, 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 tá? E eu sei que elas estão a quanto? 18,5 mais 1,5, 20 milímetros. 20 milímetros. 20 milímetros e 20 milímetros. Beleza. O que sobra? Essas pontinhas aqui para a gente cortar, né? Se eu tivesse feito elas mais compridas, seria até mais fácil. Do contrário, zoom. Zoom nelas. Vou puxar essas cotas aqui para fora para elas não atrapalharem. Bom, pessoal, essas 4 aí eram as mais fáceis de fazer. Agora nós temos as outras 4. Tá? Que eu percebi agora que tem uma maneira bem fácil até para fazer elas. A gente pode usar um padrão circular, tá? Esse padrão circular vai funcionar aqui da seguinte maneira, tá? Um padrão circular dentro do esboço, ó. Perceba o que a gente está desenhando. Então vou pegar aqui, ó, padrão circular, né? Ele me pede qual é o ponto central. O ponto central é esse aqui, ó, né? Não pegou. Agora sim, selecionou aqui meu ponto central, tá aqui ponto 17. E dele me pede quantas cópias vão ter no total? 3. Essas que já existem, mais as outras, né? Então eu vou selecionar aqui, ó, esta e esta. Pronto. Que daí ele copiou e foi rotacionando elas. Vou dar um confirmar. E percebam novamente que ele não ficou totalmente definido. Vou tentar arrastar esse cara aqui e dele fica totalmente definido. Viram o que eu fiz? Eu simplesmente cliquei no ponto e tentei arrastar para fora. E ele já entendeu que não, tem que ficar aqui mesmo. E ele já deixou totalmente definido. Bom, pessoal, se o nosso esboço está pronto, agora é só aplicar o recurso. Fechou, né? Rebuild. Vou vir aqui em chapas metálicas, respirador e vamos configurar. Ó, aqui a nervura vai ter 3 milímetros, o raio vai ter 1 milímetro. 1 milímetro. E aqui eu vou ter que dizer qual é a minha
o meu limite, né? Que é esse daqui. E depois quais são as minhas nervuras. Olha, ó, começou a aparecer. E daí eu vou ter que clicar em todas essas linhas que temos aqui. Em qual ordem? Não sei, pessoal. Tanto faz nesse caso. Porque nesse caso todas elas vão se interceptar. E acabou. Acho que é isso. Vou confirmar aqui para ver como é que fica. Tá pensando. Aí, fechou. Concluído. O que eu não tinha feito aqui no meu, que eu poderia ter feito, é antes de marcar, fazer um raio aqui, ó, nessas pontas, tá? Mas acho que não é o objetivo principal do exercício. O objetivo principal do exercício seria mostrar para vocês que a gente pode fazer vários tipos de grades de ventilação. Qual o objetivo? Deixar passar o ar aqui, sem que o pessoal consiga colocar a mão entre esses furos. E se alguém colocar a mão, pode ser que, ou o dedo, se o dedo passar entre um furo desse aqui, pode ser que alguém se machuque. Perfeito, pessoal? Então esse exercício vou considerar como concluído, tá? Para todo mundo. Vou salvar ele aqui também, tá? E vamos ver aí qual vai ser o próximo exercício. Pessoal, algumas vezes a gente, vamos partir um pouquinho aqui, eu vou mostrar um exemplo de algo que não tem na apostila. Atenção, não tem na apostila. Isso é novo, tá? É algo que eu vou estar passando um extra para vocês, que também envolve chapas metálicas. Eu acho muito interessante e eu vou até sugerir isso para a gente acrescentar na apostila na próxima atualização. Contudo, vocês já vão ter esse material em primeira mão. Eu vou pegar um plano aqui, tá? E eu vou desenhar aqui uma peça, tá? Vou desenhar uma peça aqui que ela vai ter, por exemplo, este formato aqui, tá? Vou dar as dimensões aqui, então aqui eu tenho 250, aqui eu tenho 125, até ficou mais interessante aqui ainda. Aqui eu vou ter 150, 50, vou dizer que essa e essa, todas elas têm 50. Aqui eu vou dizer que eu tenho uns 20 milímetros. E aqui eu vou dizer que eu tenho 30 graus. Recurso extrudar com 200. Beleza. Vou salvar essa peça aí. Salvar como peça 5. Vamos dizer lá, pessoal. Opa, beleza. Tá salvo aqui a peça. Agora, só que assim, eu fiz a peça toda com extrusão, mas eu queria ela em chapas metálicas. Decidi agora, depois no final, que isso aqui deveria ser como se fosse uma caixa. Perfeito. Se eu vim agora em chapas metálicas, eu tenho a opção aqui de converter em chapa metálica, que seria o segundo botão aqui, ó, tá? No momento que eu clico, tá? Ele me pede algumas informações aqui, ó, tá? Qual a primeira informação que ele pede? Qual é a base? Qual é a chapa principal? Aquela que vai ficar fixa. E eu vou selecionar essa de baixo aqui, ó, tá? Aqui ele está dizendo que tem 10 milímetros de espessura, tá? Não, eu vou botar aqui, tem, por exemplo, 1,65 de espessura. E o meu raio vai ter 1 milímetro, tá? Daí ele está pedindo se eu quero inverter a espessura ou não. Jogar por fora ou deixar, tá? Então eu vou deixar ela por dentro, né, para manter as dimensões externas. Daí aqui ele pede quais são as arestas de dobra. Ó, isso aqui eu vou querer que seja uma dobra, aqui também eu quero uma dobra, aqui atrás também,
Aqui em cima também quero uma dobra. Tá? Essa daqui eu também vou considerar uma dobra. Essa daqui também. Vou até considerar esta e esta também. Tudo dobra. Isso aí. Tá? E aqui ele pede, se tu quer que deixe assim, assim, assado. Aqui as 3 opções. Vou deixar normal. 0,5, 2, aqui tudo normal. E aqui em cima ele te pede também, manter o corpo ou tirar. Não vou deixar selecionado porque ele vai eliminar o corpo. Vou dar um OK. Tá? E ele vai transformar isso aqui numa estrutura de chapa metálica. Uma caixa. Tá? Exatamente naquele formato que eu desenhei, com aquelas dimensões externas. Daqui de cima até aqui embaixo tem que ter 150. Tá? Daqui até lá fora, 250. E aí vai. Todas as dimensões. Se eu vim aqui planificar, ele vai ficar assim, Claro, eu selecionei aquelas linhas, poderiam ser qualquer outras, tá? Eu poderia ter feito um pouco diferente também, poderia, né? Mas eu decidi fazer dessa forma para mostrar para vocês. E tá aqui a nossa caixa, as nossas peças, tá? Se eu vim aqui editar, vamos dizer que eu elimine esta aqui, aresta 10, vou eliminar. Também vou eliminar essa daqui também, tá? E essa última aqui também. Beleza, vou confirmar de volta, tá? Opa, ele deu um erro de reconstrução aqui. No meu desenho. Vou fazer de novo aqui para confirmar o que aconteceu. Tá. Vou excluir esse converter sólido, tá? Eu vou fazer de novo de uma forma um pouco diferente agora, para a gente ver, e relembrar como a gente acabou de fazer. Então a gente vai em converter chapa metálica, tá? Primeira coisa, a gente seleciona uma superfície que vai ser a principal e depois a gente vai selecionar as arestas onde vão ocorrer dobras, tá? No caso, seriam estas arestas. E fechou. Não vou selecionar essas aqui em cima todas, tá? Vamos dizer que eu tivesse que ter essa abertura ali, a chapa só vem até aqui, pronto. Aqui vai encaixado alguma coisa aqui, tá? E temos aí a nossa caixinha. Vamos ver aqui se eu mudar. Ao invés assim, vou colocar assim. Tá? Confirmar. Ficaria um por cima do outro. Ele já fez até as aberturas aqui. É um pouco diferente, tá? Uma forma de trabalhar, mas que também, dependendo da sua peça, ela pode ser bem rápida. Beleza, pessoal? Vou salvar aqui essa pecinha também. Vou fechar. E vamos ver aí qual vai ser o nosso próximo exercício. Bom, então, continuando nossa apostila aqui, já que a gente já passou esse extra, todo mundo pegou, entendeu a ideia ali, na página 21, ele aborda um outro assunto, que seria uma dobra por loft. O que acontece? Quando nós estávamos trabalhando com peças sólidas, tá? A gente vinha aqui, criava, por exemplo, um círculo, né? Botava aqui a dimensão de 50 milímetros, saía da extrusão, pegava esse mesmo plano, vinha aqui, criava um outro plano a uma certa distância, criava um novo esboço, tá? De um outro formato. E a gente aplicava loft, ou ressalto base por loft, como queiram chamar. E a gente transformava de um formato para o outro.
Perfeito, isso aqui funciona muito com peças sólidas, tá? Mas no momento estamos trabalhando com chapas metálicas. E com chapas metálicas, a ideia não é muito diferente não, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui um círculo na superior, tá? No plano superior. E eu vou colocar aqui uma dimensão de... Vamos ver se na apostila ele fala aqui, não fala. Então eu vou botar 300 milímetros. Perfeito, está pronto? Não, não está pronto. Vou pegar aqui uma linha de centro. E vou talvez aqui pegar uma outra linha de centro. Vou dizer que esta linha e esta daqui é ponto médio. E vou dar 1 milímetro para essa linha. Só 1 milímetro? É, só 1 milímetro. E vou dizer que esse ponto e esse daqui são coincidentes. Olha, está ali. Por mais que está tudo estranho por causa das configurações do Solid, está ali. E aqui eu vou vir e vou cortar esta linha. Não ficou legal. Não ficou legal, vou fazer de novo. Deletei. E aqui eu vou criar uma linha de novo. E vou fazer entre essa linha aqui com esse cara aqui. Vou deletar esse 1 milímetro aqui. Vou dizer que tem 10 milímetros, então, para facilitar um pouco a nossa vida. Vou dizer que esse está ligado aqui e esse está ligado aqui. Pronto, agora eu tenho dividido. Vou botar 1 milímetro aqui agora, conforme eu queria. Fechou. Eu tenho um círculo que está aberto por 1 milímetro, que está aqui. Pessoal, tem inúmeras maneiras para fazer isso aqui, tá? Eu fiz de duas aqui agora. Uma não deu muito certo, mudei para a segunda. Um círculo de 300 milímetros aberto 1 milímetro centralizado, metade para cada lado, tá bom? Vou dar um rebuild. Tá aqui, meu círculo, no plano superior. Vou criar um plano em relação a isso. Meu Deus, esses planos nunca vão sumir da nossa vida, né? Não, não vão. Vou botar esse plano lá uns 300 milímetros de distância, tá? Ó. E vou confirmar. Confirmado esse plano aí a 300 milímetros de distância, eu vou criar nele um novo esboço, tá? E esse esboço eu vou copiar esse esboço, tá? Eu vou selecionar o de cima. Não adianta eu copiar porque ele vai perder as dimensões. Então eu vou ter que desenhar mesmo. Não tem chupadinha. Tem que desenhar aqui. Eu vou fazer um diâmetro maior aqui embaixo, tá? Vou botar que ele tem 500 milímetros. Tá aí. Novamente eu tenho que vir lá com uma linha de centro. Fazer conforme eu fiz o outro, só que eu já vou fazer direto aqui. Ó. Então, ó, vou dizer que tem, pode ser, vai lá, 40 milímetros. Este com este. Plano médio, né? Ponto médio. E este e este são coincidentes. Tá ali. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó. Pronto. Tá ali. Só que eu não quero 40, novamente. Eu quero 1 milímetro. E vou dar um rebuild. Eu tenho um em cima, um embaixo, diâmetros diferentes, com a mesma abertura, alinhadas as duas aberturas. Perfeito, pessoal? Muito importante. Aberto, tal. Linha cheia é só daqui até aqui. Ali não tem, tá? No de baixo, mesma coisa, ó. 1 milímetro. Tá bom. Agora a gente vai para chapas metálicas. E aqui a gente tem o dobra por loft. Aqui no recurso a gente tinha o ressalto base por loft, tá? E aqui em dobra por loft, a gente tem que selecionar esses dois círculos. Só que eu vou selecionar, não posso selecionar aqui e lá. Se eu selecionar nesse lado do círculo, também tem que selecionar desse lado. Se eu selecionar na parte de trás, também na parte de trás. Por mais que é um círculo, tenho que clicar mais ou menos no mesmo lugar. Então eu vou clicar aqui e aqui. Tá? E ele vai unir esses dois em forma de chapa metálica. Bom, aqui a gente tem algumas configurações. Tá? O valor da faceta, tá, é
a quantidade de dobrinhas que a gente vai ter aqui, e quanto menor o valor da faceta, mais preciso é. Se eu botar 0,01, tá? Ele vai calcular aqui, vai pensar um pouco, né? Depende do processador de cada um. E ele vai aparecer um monte de linhazinhas aqui, um monte de dobrinhas, como se fosse, né, para chegar nessa circunferência. Perfeito. Se eu colocar aqui 5, por exemplo, um número bem maior, né? Pode perceber que ele ficou bem mais quadradão, tá? Ó, bem quadradão aqui, ó. Então não ficaria tão preciso, muito mais fácil para fabricar, mas não seria tão preciso. Vou botar só 0,1, que já está ótimo. Vou botar 0,5 aqui também, que também já está ótimo, tá? Para a gente fazer uma faceta. Depende da precisão que vocês querem em alguma coisa, tá, pessoal? Aqui temos 2 milímetros, que seria a espessura da nossa chapa, tá? Vou botar aqui 1,9, que eu acho mais interessante, tá? E aqui percebam que a nossa linha está para dentro e a chapa está para fora. Se eu inverter, a nossa chapa fica para dentro, tá? E eu vou considerar assim. Esse raio seria o raio que tem aqui, ó, entre cada dobrinha, tá? Não vai influenciar muito. Se eu botar um raio de 10 aqui, tá? Ó, perceba que aumentou um pouquinho. Raio de 1, diminuiu um pouquinho, tá? Raio de 100, não sei se vai dar, deu aqui, ó. Um pouco mais perfeito ainda, tá? Mas ninguém vai se atentar tanto a isso aqui na hora de fazer as dobrinhas ali, calandrar toda essa chapa. Perfeito, vamos confirmar. E ele vai calcular aqui, durante um certo tempo, o nosso cone, tá? Aí, confirmou o nosso cone, tá finalizado, tá? Só que, desculpa, não me adianta muito uma peça só feita em chapa. Eu tenho que planificar, né? Então vamos planificar nossa chapa para ver o que acontece. Bom, isso aí, ó. Quanto menor o número ali da faceta, né, mais perfeito ele fica, mais ele vai ficar pesado agora para planificar, tá? E daí depende muito do computador de vocês para colocar essa peça aqui. Percebam que aqui ele vai gerar várias linhas. E eu tenho a minha peça planificada, sabendo exatamente qual é o tamanho que eu vou gastar de área, né, para fabricar ela, e também sabendo exatamente quais são as dimensões, aqui o raio interno, o raio externo, qual o ângulo que eu preciso para poder fabricar essa peça aqui. Perfeito, pessoal? Beleza. Então, com isso, tá? A gente finaliza mais esse vídeo, tá? Esse vídeo tem continuação, vai ser o da próxima aula, tá? Onde daí a gente vai fazer o exercício da página 22, 23 e assim por diante. Eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios aqui, tá? Que a gente fez até o momento, que seria esse da página 21, onde a gente está fazendo o dobra por loft, que vocês estão vendo agora aqui na tela. Também gostaria que vocês fizessem os respiradouros, tá? Para treinar isso aí, os 3 de preferência, né? Gostaria que vocês fizessem aquelas 3 pecinhas que a gente fez no começo, também, que é para treinar aqueles comandos do Solid. E, assim que possível, me enviem. Ah, pessoal, só para mostrar, ficou a frestinha aqui. Essa frestinha tem 1 milímetro, provavelmente aqui, nesses dois aqui, isso mesmo, 1 milímetro. Tá? Que foi o que eu decidi deixar. Se eu deixasse 20 milímetros, ficaria uma fresta bem maior. Tá? Mas não é interessante. Depende do projeto, né? Se tiver um projeto que precisa uma folga, a gente vai deixar. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra por aqui. Foi ótimo fazer mais esse vídeo para vocês. Espero que todos estejam bem. Tá? E vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.